Formação Batista, olha só. Ele disse, e ele vivia reverberando isso na sala de aula: os demônios têm que voltar a cair em nosso meio. E eu, muito novo, até que eu fui trabalhar com libertação de alguns anos para cá, e eu não entendi essa fala. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu cheguei à seguinte conclusão, que é coerente o que ele diz, porque se os demônios não se manifestam, porque eles se sentem acomodados, numa zona de conforto nos nossos cultos. Mas que eles estão lá. Eles estão lá, Ou porque o povo está totalmente liberto. assim como o relato de Lucas, capítulo Que a 13. mulher estava no culto, no É, templo. porque nem todo endemoniado manifesta demônio. Mas estão lá. E o que está faltando, então? Está faltando, acredito eu, um nível de unção maior. E aí você já e vai para os pregadores, pastores. E o próprio pastor, ele tem que trazer essa visão para a sua... Ele querer. O próprio... quando se fala o pastor, infelizmente tem muitos pastores ainda presos no seu legalismo, no seu tradicionalismo barato, porque a batalha espiritual, libertação, é muito combatida até o dia de hoje por causa dos extremos. Tem gente que viaja, vamos usar a expressão dos jovens, em relação à batalha espiritual. Então, por conta dos extremos, né, por conta dos excessos, tem pastores que são resistentes. Mas, primeira coisa, o pastor tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Primeiro, ele tem que fazer um mapeamento territorial, aonde a igreja dele está inserida. Depois, tem um mapeamento de pessoas, que aí entra a questão das perguntas pontuais. Se ele não tiver essa visão, se bem que tem pastor que não gosta de mexer em questão de libertação, porque ele tem que ter um caráter ilibado. Ele não pode ter nenhuma mancha, o inimigo não pode ver nenhuma brecha na vida dele. Eu costumo até dizer, pastor que trabalha com libertação é aquele que se posiciona na brecha, e não aquele que dá brecha. Então é por isso que às vezes o pastor fica mais fácil ele falar sobre as beatitudes do monte. Mas aí vai deixar o povo cativo? Aí vai ficar o povo cativo sem se liberta? Olha, eu já vi situações de eu ter discernimento que a pessoa está endemoniada, aí alguém vai lá, não, leva o copo com água para ela. Aí, sabe, as irmãs abanando a mulher passando mal, e eu tendo discernimento que ela está ali, o demônio. Porque eu já vi pessoas endemoniadas chorar, eu já vi pessoas endemoniadas fazer carinha de triste. Às vezes até manifestando, parecendo que está na unção e não está. Exatamente, falando uma línguas estranhíssimas e não línguas estranhas. Você falando isso, eu lembrei do Jack Dee, eu acho que é Jack Dee, se eu não me engano, ele escreveu o livro Surpreendido pelo Poder do Espírito. Eu acho que é nesse livro que ele conta essa experiência, que ele fala assim que ele aconselhava uma mulher, eu acho que era 8 anos aconselhando, se eu não estou enganado, e aí ele trouxe um pastor que era usado em cura e em libertação. E aí quando esse pastor chegou, libertou a mulher. E isso levou em parafuso, que ele era um pastor muito culto, teólogo, muito estudado. E ele falou assim, eu fiquei 8 anos aconselhando demônio. E aí o pastor que veio, libertou de um culto. 8 anos ele não resolveu o problema da mulher, que o problema da mulher não era mental, não era emocional, porque existe também parte emocional, que o pastor até pode falar o curso que ele está fazendo agora, mas tem coisa que é espiritual. Se é espiritual, resolve espiritual. E o senhor falou uma coisa muito interessante agora. Às vezes, o cativeiro pode ser oriundo de emoções doentes. A pessoa está com depressão, um exemplo. Até um tempo atrás, se taxavam que crente não pode ficar com depressão, que depressão era coisa do diabo. Se nós formos acreditar nisso como uma totalidade, vamos cometer os equívocos de falar que Moisés estava endemoniado. Que Moisés, na condução de mais de 3 milhões de pessoas falando no ouvido dele, teve uma hora que ele falou, quer saber de uma coisa, Deus? Se o senhor faz assim comigo, acaba com a minha vida e está tudo certo. Ele chegou ao ponto de ficar estafado. Entrou quase que numa depressão. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, ele pediu a Deus a morte, porque não foi só a ameaça de Jezabel. Elias ele estava cansado, ele estava fadigado, abatido. Ele pensava que o povo iria voltar para Deus e não foi o que aconteceu. E ali, então, Elias estava endemoniado na caverna.
Aí tem o próprio profeta Jeremias, Então, que ele... o exagero de falar, não, se ele sente isso é porque está Exatamente. Aí que é tem algo emocional só. o próprio profeta Jeremias, ele acaba se lamentando o dia que ele nasceu. Jó, o paciente sofredor, ele amaldiçoa, lá no capítulo 3, maldito o dia que eu nasci. Então nós vamos falar que eles estavam endemoniados? Não. Porém, a depressão não tratada, aí entra migrações para a síndrome do pânico, aí o abismo vai ficando mais profundo ainda, aí entra já a questão maligna, demoníaca. Mas aí o início da depressão em si pode ser até no âmbito natural. Emocional. O emocional que está abalado. Eu, por exemplo, perdi a minha esposa. Até conta aí, o pastor Denis faz quanto tempo? 6 meses? Faz 8 meses, né, em 8 dezembro meses que a do esposa ano dele passado. nova, tinha quantos anos a sua esposa? 35 anos, morreu dentro de casa, diante de mim, da minha filhinha, que tinha 1 ano e alguns meses, o meu enteado. Você ficou abalado. Não, eu vou ser bem sincero, né, para os ouvintes e para o senhor, eu desejei a morte, porque eu entrei num vale de dor, né? Mas nesse processo, algo me chamou a atenção quando eu olhei e vi que antes de Deus usar tal homem, ele quebra ele primeiro. E aí Deus ele foi me curando nesse processo, né? Porque a pessoa enlutada, ela sempre vai conviver com o luto. Nunca vai mudar isso. Porém, se eu não permitisse que o Espírito Santo me acolhesse em seus braços, eu ficaria uma presa fácil para forças malignas. E a depressão, que era natural por conta do luto, iria virar, né, uma opressão. E aí, fatalmente, eu estaria dentro de um cativeiro. E uma vez estando dentro de um cativeiro, pode esse cativeiro acabar culminando na morte, no suicídio de tal pessoa. Que o inimigo aproveita as brechas, Da fragilidade. Né, a fragilidade que está abalada emocionalmente. Eu lembrei de outro caso, algo para falar para os irmãos como a mágoa pode dar espaço para o inimigo. Lá no Rio Grande do Sul, eu já escrevi meu 6º livro, aí eu falava com o irmão, quero saber a história da cidade. Ele falou assim, meus pais foram os primeiros crentes na cidade lá no Rio Grande do Sul. E ele falou assim, mas meus pais já faleceram, mas tem uns discípulos do meu pai, eles têm uns 27 anos de crente, uns 30 anos, que eles foram os primeiros que se converteram através dos meus pais. Vamos lá conversar com eles. Aí fui lá conversar com eles, para ver as histórias lá, das coisas de Deus. E aí eles contaram uma história muito forte. Lá na região do sul que eu morei, tem muita obra de feitiçaria. Eu fiquei espantado com tanta obra de feitiçaria. E aí eles falaram que numa época que eles ficaram chateados com a igreja, que aconteceu alguma coisa com o obreiro lá, ele era pregador, a mulher dele era um pregador e tinha filha. O casal com 60 para 70 anos, eu acho que já aposentado, e a filha com seus 40 anos. E aí então eles ficaram chateados da igreja e pararam de ir para a igreja, e magoados. Nesse período, para você ter ideia, quando eles ficaram magoados sem congregar, e magoados em casa, fizeram um trabalho de feitiçaria. Como eles sabem? Pegaram 3 sapos, quebraram o sapo inteiro, amarraram o sapo, os 3, como se fosse um ciclo, e jogou na porta da casa deles. Então ele sabia, tem 3 adultos na casa, então o trabalho foi feito para eles e estava todo quebrado o sapo. Ele disse que a partir daquele dia, a vida dele, o carro dele quebrava, ele dependia do carro que ele fazia entrega, quebrava e não ia para frente amarrado. Diz que foi 6 meses eles vivendo num cativeiro. E aí como foi quebrado isso? Eu achei muito interessante essa história. Quando a mulher dele, que não aguentava mais nada, ela falou, vou lá no ciclo de oração, que é uma igreja pentecostal. Quando ela foi lá no ciclo de oração, ela falou, vou pedir oração. E quando ela falou, ore por mim, e ela entrou no meio da roda, as irmãs levantaram a mão, não sei se colocaram a mão nela ou não, mas diz que orou por ela, lá onde ela tinha mágoa, ela se quebrantou e foi lá pedir ajuda de oração para a igreja, que ela saiu porque estava magoada. Ali foi quebrada a mágoa e foi quebrada a maldição. A partir dali começou a andar as coisas e eles voltaram para a casa de Deus. Mas eu fiquei interessante disso. O inimigo encontrou a brecha para entrar porque ele estava magoado sem congregar. A mágoa é algo que pode dar uma brecha muito grande. Não, interessante que, às vezes, um prenúncio de um cativeiro
Pode ser você estando na sua razão. Não fui eu que errei. Foi fulano. Foi fulano. Né? Fulano que tem que Ele vir. tem que vir pedir perdão. Então, tem que se tomar muito cuidado com a saúde da alma. O próprio autor da Carta aos Hebreus, ele diz, para que não cresça nenhuma raiz de amargura e vos afastem do Deus vivo. Então, o crente amargurado, o homem amargurado, mulher amargurada, ela acaba dando a Satanás o terreno para ele vir empavimentar um cativeiro e colocar ela dentro. Então, esse é um tempo de libertação, né, pastor Denis? Em nome Eu de creio que Jesus, Deus vai levantar os pastores para ter uma visão mais sensível. mais sensível para ajudar as pessoas que estão cativas. Aí tem que falar igual o pastor lá, como é que tem que voltar Os demônios a se manifestarem. Se bem que aonde nós estamos chegando, daqui uns dias expulsar o demônio, a gente vai responder civil e criminalmente, né? que agora daqui a pouco não pode nem falar muitas coisas. Vai ter que aproveitar agora. O demônio acaba tendo mais liberdade de expressão do que os próprios seres humanos. E algo interessante sobre comida. Eu conheci pessoas que, na hora da libertação, coloca várias coisas para fora, feitiçaria, e alguns foram porque comeram coisas consagradas. Você pode dar um entendimento sobre isso? Se a pessoa pode ficar debaixo de cativeiro por causa de comida ou bebida consagrada? Parece até algo engraçado. Mas a comida tem um papel muito importante no mundo espiritual, até porque o primeiro pecado foi desobediência de uma ordem direta de Deus, mas envolvendo comida. É verdade. Então, não é aconselhável as pessoas que têm o costume de comer um hot dog na rua. Ah, mas eu estou com fome. Mas o interessante é não comer. E se for comer, Orar. Senhor, repreenda tudo. Consagre. A maior questão é que tem aqueles extremistas que falam, ah, mas você vê demônio em tudo. Mas é pior do que aqueles que não vê demônio em nenhum lugar nenhum. Né? Então, assim, o nosso mundo real não é esse. Há um mundo por detrás de tudo isso. E esse mundo que está em ativação, que sempre esteve. Então, a questão da comida sim, já vi pessoas jogarem para fora restos de coisas que comeram e não precisa nem usar condimentos ou temperos consagrados. Se a pessoa te oferecer um pedaço de pão, mas dentro dela tiver feitiçaria de alma, te desejando o mal, aquele pão, coisa inofensiva, se você ingerir e não estiver em alerta, vai te fazer mal sim. Porque, às vezes, as pessoas pensam que as maiores maldições são proferidas em encruzilhadas, debaixo da cachoeira, em águas correntes, mata virgem, não. Mas tem coisas que são fruto de feitiçaria de alma. E essas feitiçarias de alma são de pessoas que estão próximos. Às vezes, são pessoas que estão tomando lugar juntamente conosco na mesa, que a mesa no mundo espiritual é um sinal de comunhão. Então, até para você visitar a casa de alguém para comer, todo cuidado é pouco. Vai ganhar alguma coisa, todo cuidado é pouco. Consagrado, né? Tudo Porque aquilo pode estar energizado dentro aqui. E uma coisa que eu aprendo é que toda intenção no mundo espiritual tem uma repercussão. Se a sua intenção for boa, vai ter repercussão boa. Se a sua intenção for maléfica, vai ter repercussão maligna. Você falando isso, eu lembrei da minha irmã no tempo da pandemia, né? Ela comprava todos. Um dia eu cheguei lá, uma compra